E hoje, num pronunciamento já no final da manhã, o prefeito Rogério Cruz explicou sobre a saída de alguns MDBistas da administração municipal e destacou que o plano do governo dele não é somente o do MDB, né? Está aberto, então, aí a diálogo, mas que não vai aceitar corrupção, isso segundo o prefeito Rogério Cruz. Eu vou chamar novamente o Lucas Santana, que está ao vivo aqui. Ele tem mais informações para a gente sobre as principais falas do prefeito nesse pronunciamento, que parece que o clima deu uma esquentada aí, né, Lucas? A gente não sabe realmente se o Rogério Cruz, como o Túlio disse no programa dele, botou o povo para correr, se o Daniel estava querendo mandar demais. Eu sei que o Rogério Cruz falou que quem foi eleito foi o Maguito Vilela e não o Daniel Vilela. A situação está quente, né? Conta para nós. Falar está quentíssimo, que quase evapora essa chuva, viu, Danusa? Hoje pela manhã eu estive acompanhando esse pronunciamento do Daniel Vilela, dos ex-secretários, e o tempo inteiro eles falavam então de traição, insatisfeitos por conta dessas alterações feitas pelo governo Rogério Cruz. Complementando a matéria da Jaqueline, uma grande preocupação que causou esse arranhamento na relação, digamos assim, é a quantidade de nomes no poder vindos de outros estados. A exemplo, como foi citado na reunião, o secretário de governo, Arthur Bernardes, que é do Distrito Federal, tem ligação a republicanos do DF e também ao Republicanos Nacional, além de ser bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, como eu disse, muita gente falando de traição, preocupada, especulando o que realmente teria acontecido, mas no final da manhã, o prefeito Rogério Cruz chegou então a rebater, digamos assim, toda essa situação, as críticas, né, todas as falas nesse pronunciamento do Daniel Vilela. Nós temos alguns trechos desse pronunciamento do prefeito Rogério Cruz. Em um deles, ele diz que não torceu pela morte, né, do então prefeito eleito, Maguito Vilela, e disse que na época tinha aumentado inclusive a responsabilidade por estar assumindo a prefeitura de Goiânia, sendo sucessor de Iris Rezende e ainda sendo a então colega, né, vice-prefeito, companheiro de Maguito, que tem uma grande trajetória política. E diz o seguinte, diz mais, que o MDB não está saindo do seu governo. Quem está saindo é o grupo de Daniel Vilela, disse o prefeito Rogério Cruz. Vamos acompanhar. Não acompanhei as declarações de Daniel Vilela e seus apoiadores. Apenas ouvi meus auxiliares que passaram um resumo e eu estava em reunião com a equipe técnica da saúde pensando em salvar vidas devido à pandemia que ainda está nos rodeando. Em momento algum torci pela morte do nosso querido líder Maguito Vilela. Muito pelo contrário, fiz várias orações por sua recuperação e todos foram testemunhas. Deus decidiu levá-lo. Perdemos aqui um grande líder, amigo, e os anjos ganharam. Essa perda aumentou e muito a minha responsabilidade, pois além de suceder um governo liderado pelo eterno ministro Iris Rezende, terei também que corresponder, no mínimo, próximo do que Maguito faria pela nossa Goiânia. O MDB não está saindo da gestão. Quem está saindo é Daniel Vilela e seu grupo. Respeito essa decisão. Aqui está uma grande parte do MDB que é a prova de que esta gestão não está expulsando ninguém. Quem foi para a disputa dos votos pelo MDB estão aqui do nosso lado, que são os vereadores eleitos e os vereadores suplentes do MDB. Não podemos confundir o legado do nosso eterno ministro Iris Rezende com o trabalho de Daniel Vilela. Respeitamos também o legado e a história de Maguito Vilela. Tanto é que aceitei o convite para ser vice na chapa dele, porque sabia da linha de conduta e pública do ex-governador. Enfrentamos juntos a Covid, testamos positivos na mesma época. Infelizmente, o nosso líder foi recolhido por Deus. Eu tenho um compromisso com a população de Goiânia. Nós vamos cumprir o plano de governo, independente de quem são as pessoas que vão nos auxiliar. Complementando a fala do prefeito Rogério Cruz sobre o plano de governo, ele diz que o plano não é exclusivo do MDB e que foi construído durante a campanha e com participação da chapa eleitoral e não exclusivamente ao MDB.
Vamos acompanhar esse trecho. Mas Eu quero ressaltar que o plano de governo não é apenas do MDB, é de toda a coligação que fez parte da Aliança Vitoriosa e do povo goianiense. Nunca fugi das minhas responsabilidades. É por isso que assumi esse desafio, colocando meu CPF em jogo. Determinei ao secretário de governo que editasse um decreto de governança para dar mais transparência ao uso do dinheiro público, ao contrário do que disse Daniel. Não é o secretário de governo quem decide as prioridades e a gestão, sou eu. Talvez seja isso que incomodou algumas pessoas. O que foi publicado está alinhado com o plano de governo nas páginas 84 e 87, ou seja, com a gestão eficiente e transparente que Maguito e eu pactuamos na campanha. Acabaram de acompanhar nesse vídeo, o prefeito Rogério Cruz diz sobre as finanças do município. Uma investigação, uma suspeita, na verdade, da Câmara Municipal, de acordo com o prefeito, envolvendo 12 vereadores, indica que há corrupção em um projeto, uma licitação, na verdade, em um recurso para o recapeamento da malha asfáltica aqui da capital. Isso de acordo com o prefeito Rogério Cruz, que diz não aceitar corrupção no seu governo e justifica a paralisação desse recapeamento para checar sobre a situação financeira desse recurso. Vejamos. O governo não aceita corrupção. Não posso ignorar uma suspeita levantada por quase metade da Câmara de Vereadores sobre um contrato de asfalto. A função dos vereadores é fiscalizar. E eu fui vereador por 8 anos e respeito e louvo essa prerrogativa. Rebatendo ainda as críticas feitas durante o pronunciamento, hoje de manhã, em um hotel aqui na Grande Goiânia, onde o presidente estadual do MDB e ainda aliados, ex-secretários, dizendo sobre a discordância, a traição, segundo eles, do prefeito Rogério Cruz. Ele diz ainda que as mudanças que ele está fazendo são legítimas, porque ele é o prefeito da capital e que nesse momento está apenas preocupado também com a saúde dos moradores aqui da capital. Vamos cumprir o plano de governo e o líder deste processo sou eu, o prefeito da cidade. Não fugirei das minhas responsabilidades. Estou sempre aberto ao diálogo, estou aberto a todos os líderes da cidade que me procurarem. São legítimas as mudanças implementadas por mim. Afinal, eu sou o responsável. Neste momento, estou mais preocupado em cuidar de Goiânia, vacinar nossa população o quanto antes, do que me preocupar com picuinhas políticas. É, situação complicada. Só complementando para a gente finalizar aqui, Danúzia, durante o pronunciamento do presidente do MDB, Daniel Vilela, inclusive eu estive lá pela manhã, questionei se agora, nesse momento, o MDB vai ser oposição ao governo de Rogério Cruz. E, segundo o presidente do MDB, uma reunião com lideranças, representantes do partido, deve definir os rumos a serem tomados nessa administração, mas já adiantou que tudo indica, segundo Daniel Vilela, que o MDB vai sim fazer oposição ao governo, à administração de Rogério Cruz, que é do Republicanos. Situação, Danusa, que ainda vai dar o que falar e a gente segue acompanhando o cenário político aqui da nossa capital. Eu volto com você. Tá certo, Lucas. Obrigada, viu, pelas informações.